Essa noite é uma noite de ceia, uma noite de celebração e celebração de esperança. Nós celebramos a esperança que nós temos no nome mais poderoso sobre a face da terra e sobre os céus e sobre baixo da terra. Mas a pergunta é: você sabe esperança no quê? Ou é simplesmente mais uma frase de impacto que você aprendeu na sua caminhada religiosa? Esperança do quê? Ou você já ouviu tantas vezes essa frase que você já até assimilou ela e já nem pensa mais qual é essa esperança? Esperança no quê? Ou talvez você vem para um culto de ceia tão triste, tão abatido, tão pesado, tão carregado, que essa esperança já não move mais, já não faz diferença, porque você só veio porque hoje é o dia da ceia, e dia de ceia é o dia que a gente não pode faltar na igreja. Esperança no quê? Para se ter esperança em algo, é preciso saber o quê. Se é para ter esperança em alguém, é preciso conhecer essa pessoa com intimidade, com bastante conhecimento, para que a sua esperança realmente seja embasada no conhecimento daquele que pode fazer. E vejam bem, eu falei fazer algo. A nossa esperança em Jesus, ela precisa ser não porque Ele pode fazer alguma coisa, mas porque Ele é. E muitas vezes nós baseamos a nossa esperança nas nossas vivências. Nós somos o conjunto daquilo que nós vivemos desde o dia que nós nascemos. Eu vi a Fábio ali tirando uma foto do nenezinho. A partir do dia que nascemos, eu diria que a partir do dia que nós somos concebidos, nós vamos recebendo coisas. E o conjunto dessas coisas, o conjunto dessas vivências é o que nós realmente somos. Está aqui, eu olhei para lá. É o que nós realmente somos. E nós temos uma tendência a tomar decisões e fazer coisas baseadas nessas vivências. Inclusive basear a nossa esperança nessas vivências. Para tanto, nós temos uma esperança em Jesus, naquilo que Ele pode fazer por nós. É mais ou menos para a gente entender como se Jesus fosse o nosso chaveirinho da sorte. Quando nós precisamos, nós sabemos para quem correr. Quando nós precisamos de algo, nós sabemos para quem pedir. Porque afinal de contas eu aprendi, eu canto, que Ele é aquele que pode fazer essas coisas. Lá no Evangelho de João, no versículo 20, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. A carta inteira vai falar sobre sinais, multiplicação dos pães, Ele anda sobre as águas, Ele faz uma série de milagres, uma série de sinais. E lá no versículo 20 Ele fala sobre isso. Que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Se Jesus fez o que fez, se Jesus passou pelo que passou, o objetivo maior era que nós entendamos, que nós creiamos que Ele era o próprio Deus. Não é para que eu e você saibam que Jesus é capaz de dar o sustento. Não é para que eu e você saibamos que Jesus é capaz de curar. Não é para isso. Isso é uma consequência do entendimento que Ele é o próprio Deus encarnado. É para isso. Nós precisamos entender quem Jesus é. E eu quero iniciar esse tempo fazendo essa pergunta: quem Jesus é? Você já parou e já fez essa pergunta? Quem Jesus é? Pastor, eu sei quem Ele é muito bem porque eu vi aquele filme. Eu sei o que Ele fez, eu sei pelo que Ele passou, porque eu vi o filme, eu já li a Bíblia, eu já li muitos livros, e muitas vezes foi pregado na igreja quem é Jesus é. Mas a pergunta que eu quero te fazer é quem Jesus é para você. Não é para os outros, não é o que Ele já fez. Quem Jesus é. Ah, pastor, essa é fácil, responder é muito fácil. Jesus é aquele que cura. Aí a pergunta é: Jesus já te curou alguma vez?
E essa cura já fez com que você tivesse mais intimidade com Ele, já fortaleceu a tua fé, ou você ouviu o testemunho de um irmão que disse que Jesus curou ele? Quem Jesus é? Ah, pastor, Jesus é aquele que faz a multiplicação. Ele faz o meu salário que acaba dia 10 e até o dia 30. Também é. Mas é na vida do irmão, é na sua vida. Você já viveu uma experiência para saber realmente quem Jesus é? Ou você se alimenta daquilo que você ouve, que os outros dizem? Para saber quem Jesus é, meu querido, você tem que ter uma experiência verdadeira com Ele. E não com as coisas que Ele pode fazer. E não com aquilo que a Bíblia diz que Ele pode fazer. É com Ele. É vivência com Ele. Eu creio que o próprio povo judeu, os discípulos, tiveram muita dificuldade de entender quem Jesus realmente era. E talvez a ficha tenha caído somente quando Ele realmente ressuscitou. Aí talvez ali tenha caído a ficha. E talvez você já viveu uma vida inteira dentro da religiosidade, sem saber quem Cristo realmente é. Talvez você vai viver a sua vida inteira de religiosidade, sem saber quem realmente Jesus é. Porque nós ouvimos, porque nós aprendemos, porque nós decoramos, porque nós nos encantamos, nós ficamos felizes com aquilo que os outros compartilham de Jesus, sem mesmo procurar ter uma intimidade com Ele ou ter experiências com Ele. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, Ele vai declarar 7 vezes quem Ele era. Sempre fazendo uma comparação no mundo natural com o mundo espiritual. O nosso Deus é espírito e nós precisamos entendê-lo em espírito e adorá-lo em espírito e nos relacionarmos com Ele em espírito. Se você só conhece o homem, você só sabe aquilo que ele pode fazer, mas você não conhece Ele verdadeiramente. E com esse objetivo, Ele vai declarar lá no Evangelho de João 7 vezes quem Ele era. Declarando sempre a sua divindade, sempre a comparação. Eles entendiam algo natural. E muitas vezes nós entendemos algo natural. E temos uma grande dificuldade de entender e visualizar o lado espiritual daquilo que Jesus é. Que na verdade é o que grande efeito faz na nossa vida. É o que é capaz de transformar a nossa vida. Não é o que Jesus faz no mundo natural, é o que Ele faz no mundo espiritual. O que vale realmente não é o quanto Ele pode fazer por você na sua vida natural, mas aquilo que Ele transforma a sua vida no mundo espiritual. Mas para isso é preciso entender quem Ele é. Nós vamos ver vários textos, eu pedi para colocar aqui para ajudar, porque são muitos textos, então se você quiser só acompanhar aqui, você pode acompanhar. É preciso entender a essência de Jesus, e essa essência é divina. Então, eu estou falando nessa noite sobre os 7 eu sou. 7 vezes que Jesus declara quem Ele é no Evangelho de João. Eu consegui entender um pouco mais porque é que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que o meu discipulador me mandou ler foi o Evangelho de João. Porque eu precisava entender a quem eu tinha me rendido. Eu precisava entender a quem eu resolvi seguir. Eu precisava entender a quem eu tinha entregado a direção da minha vida. E o livro de João é o melhor para isso. Porque é o próprio Senhor Jesus narrando a sua divindade, quem Ele realmente era. Ele vai dizer então 7 vezes, eu sou. E depois Ele diz o que é. Essa expressão, eu sou, ela já havia sido usada pelo próprio Deus quando fala com Moisés. Eu sou. No meio de muitos deuses, de uma religião politeísta, de Deus que dava para escolher, cada um podia escolher o seu, ou mais de um seu. Ele diz, eu sou aquele que sou todos eles, o meu nome é mais poderoso do que todos, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. E Jesus então usa essa mesma expressão, eu sou o que sou, eu sou aquele que é todo sobre todas essas coisas.
A primeira vez que ele vai falar eu sou, está lá em João 6,35. E ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. Nós vamos entender que o povo judeu vivia em fome, em situação de fome. Eles passavam necessidade. Então eles, no seu âmago, na sua vontade, queriam alguém que pudesse saciar sua fome, alguém que pudesse dar de comer. E Jesus veio e fez o quê? Deu de comer no mundo natural. Mas fez questão de dizer que aquilo que Jesus havia para oferecer não era só no mundo natural, não era só para encher a barriga, era um pão eterno. Que aquilo que Jesus tinha para oferecer podia ser dado hoje, amanhã e para sempre. E não como aquele pão que ele havia anteriormente dado, que no outro dia tinha que dar de novo, porque eles já tinham fome de novo. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele pão que não perece, aquele pão que você come uma vez e ele vai durar para o resto da sua eternidade. Muitas vezes nós procuramos Jesus, porque o que nos falta é o pão. Pão é alimento, pão é sustento no mundo natural. Nós esperamos e entendemos que Jesus é rei e ele vai nos dar provisão. E o que Jesus quer fazer é muito mais do que isso. Estão entendendo que muitas vezes focar no mundo natural, naquilo que Jesus pode fazer, nos tira o foco daquilo que ele realmente é, porque o foco de Jesus é nos dar o pão eterno, não é o pão de hoje e o pão de amanhã. Isso é consequência da intimidade com Ele, isso é consequência da bondade de Deus, mas isso não é o alvo de Jesus para a tua vida. O alvo de Jesus para a tua vida é te dar o pão eterno, o pão da vida, algo que vai encher o seu coração, vai encher a sua vida e vai transformar o seu futuro. E não vai encher a sua barriga só. Isso é uma consequência. Deus é bom. Deus é bom e Ele cuida de nós. Ele não deixa passar fome. Ele não deixa passar necessidade, mas esse não é o objetivo. Você não pode estar aqui por isso. Você não pode seguir a Jesus por isso. Você precisa seguir a Jesus porque Ele é o único que pode lhe dar o pão eterno. A segunda vez que ele vai dizer eu sou, está lá em João 8,12, diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você pode até não achar isso e não enxergar isso e não perceber isso, mas você era um cego, você andava na escuridão, porque o pecado nos tira a visão da realidade, ele nos cega, ele nos deixa sem rumo. É como se você estivesse numa sala escura andando, sabe onde é que vai acontecer? Você vai dar com a cara na parede. O único que pode trazer a luz sobre a nossa vida é Jesus, e Ele quer fazer isso. Eu e você vivíamos sem direção, sem rumo. Cegueira é andar sem rumo, sem direção. A qualquer momento você pode cair num buraco. Mas Jesus vem para trazer luz sobre a sua vida. Ele vem para trazer rumo para a sua vida. Ele vem para trazer confiança sobre a tua vida. Só que se você só pede para que Jesus seja a direção quando você quer chegar em algum lugar, você tira o foco do mundo espiritual e traz para o natural. Porque sabe por quê? Porque Ele muitas vezes quer nos surpreender. Ele quer nos levar adiante, Ele quer nos levar muito mais longe, Ele quer nos revelar muito mais coisas. Mas eu só quero enxergar aqui, Senhor. Me mostra só isso aqui, ó. Me mostra qual é a decisão que eu preciso tomar quanto ao meu trabalho. Me mostra qual é a decisão que eu preciso tomar sobre onde morar. Nós pegamos Jesus e colocamos dentro de uma caixinha. Me mostra só isso, eu só quero enxergar isso. Quando a possibilidade de luz, ela vem sobre um todo, sobre toda a sua vida. O que Jesus precisa e quer é descortinar toda a sua vida, para que você enxergue, há um propósito. Há algo que se você enxergar, você vai viver o excepcional de Deus, você vai viver muito mais. Então receba a luz por completo e não só sobre áreas da sua vida. Ele é a luz que vem sobre a nossa vida e descortina todas as coisas. E nos mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés quer dizer que eu preciso depender daquela lâmpada para que os meus pés sejam guiados por ela.
Esse é Jesus. Esse é o que Jesus precisa ser na minha vida e na sua. A terceira vez que ele diz eu sou, está lá em João 10, 9 e 10, diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida plena, ou vida completa. Ele faz uma comparação aqui com ovelhas, né? A ovelha é um ser extremamente dependente, é um ser que precisa ser cuidado, precisa ser orientado. Jesus é aquele que te traz para um lugar seguro. Querido, o pecado nos leva para uma zona de guerra. O pecado nos leva para um lugar de sofrimento. O pecado nos leva para um lugar desconhecido, onde é certo que a coisa vai ser ruim. E Jesus é aquele que abre um lugar, abre uma possibilidade de acesso a um lugar onde nós estamos completamente seguros. Onde nós vamos ser tosados na hora certa, onde vai ser derramado óleo sobre a nossa cabeça, para que as moscas não confundam a nossa visão, onde nós vamos receber o alimento, onde nós vamos ser cuidados, onde há demonstração de carinho. Sabe, às vezes eu não entendo por que é que nós escolhemos vagar, sabendo que há um lugar e há alguém que quer que a nossa vida seja próspera. Eu bem sei que planos tem a vosso respeito. Esse é o nosso Deus. Ele sabe os planos que Ele tem. Ele sabe que há um lugar onde nós podemos nos esconder. E ao contrário disso, nós queremos nos esconder dEle. Ele sabe que há um lugar de calmaria, há um lugar de paz. E nós escolhemos a turbulência. Porque eu escolhi. Eu tenho as minhas escolhas. Pois deixa eu te dizer, você tem escolhas, mas normalmente você faz escolhas erradas. Porque há um lugar para você correr, e às vezes a gente só lembra desse lugar quando o calo aperta, quando a coisa fica ruim. Quando eu preciso de alguma coisa, eu lembro desse lugar. Mas esse lugar não é um lugar para tempo ruim, esse é um lugar para todo o tempo. Esse é um lugar para estar todo o tempo. Não é como a nossa casa, que quando algo der errado na rua, a gente sai correndo e vai para casa. Não é como a nossa casa. Esse é um lugar que nós precisamos estar em todo o tempo. A presença de Jesus, a comunhão com Jesus é um lugar onde nós precisamos estar em todo o tempo. E sabe por quê? Porque é Ele que sabe quando virá o mau tempo, não nós. Nós estamos lá, está tudo bem, estacionadinho, né, Roberto? Paradinho, daqui a pouco vem um louco e pimba. Sabia disso, não? Imaginava que isso ia acontecer? É óbvio que não. Ele sabe o tempo bom e o tempo mau. Então sabe onde é que você tem que estar? Na presença dele, junto com ele. Porque lá o tempo sempre será bom, mesmo que possa parecer mal. Esse é o lugar onde você precisa estar. Não é nas suas próprias escolhas, não é no seu próprio saber, não é onde você quer, é onde Ele preparou especialmente para ti. Esse é o lugar. O quarto eu sou, João 10, 11, 16, diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Primeiro, Jesus te conhece pessoalmente, pelo teu nome, pelo dia que tu nasceu, por tudo que tu faz. Deus não nos trata como gado, Ele nos trata como uma ovelha. Ele conhece. E Ele espera que você escute a voz dEle, que você conheça a voz dEle, que você saiba que quem fala contigo é Ele. Porque Ele é o bom pastor. Existe o lobo. E o lobo anda ao derredor, em seu alto proveito. Mas existe o bom pastor, que está ali para dar a vida pelas suas ovelhas. E Ele já fez isso. Ele é o bom pastor na sua vida. Às vezes a gente fica pensando, por que é que as coisas não dão certo? Por que é que as coisas acontecem comigo? Por que é que algo de errado acontece na nossa vida?
E muitas vezes a gente vai além, a gente pergunta: onde está Deus nessa história? Onde está Deus quando isso aconteceu comigo? Onde está Deus quando eu adoeci? Deixa eu te dizer uma coisa: o bom pastor, ele está sempre pronto a dar vida para as suas ovelhas. O problema é que você escolheu estar no lugar errado. Você escolheu estar na dependência do lobo e não do bom pastor. Não foi uma escolha de Deus, foi sua escolha, foi minha escolha. Nós temos uma tendência natural a nos esquivar da responsabilidade. Se algo deu errado, é porque Deus falhou. Não é porque eu resolvi fazer algo errado. Não é porque eu fiz escolhas ruins. Não é porque eu escolhi andar com o lobo. E quem escolhe andar com o lobo é mordido. Isso é fato. Se você escolher andar o tempo inteiro com o bom pastor, o que você vai ter é alguém para cuidar de você, para amar você. Mas você precisa estar na presença dele o tempo inteiro. O quinto eu sou, está lá em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Talvez uma das maiores preocupações da humanidade seja quando eu vou morrer. Muitas pessoas, inclusive, acabam se matando porque têm essa dúvida de saber quando vão morrer. É algo meio doido, mas é mais ou menos assim. Pois deixa eu te dizer que se você estava morto, existe alguém que deu a sua vida para que você pudesse ressuscitar do seu pecado, sair do pecado, ser arrancado do pecado. Imagina mais ou menos você, e você tem algo com mais ou menos 100 mãos te segurando, te abraçando. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Praticamente impossível se libertar. Mas aí vem alguém chamado Jesus e ele te arranca desses braços. Essa deve ser a sensação. Essa deve ser a sensação que você tem com relação a Jesus. Porque é exatamente isso que ele faz. Querido, você não fez força. Você não fez força. Você nem tentou. Porque também não ia adiantar. Mas Jesus foi lá e te arrancou do pecado. Te tirou desse lugar. Te libertou dessas garras. E eu gosto de pensar que ele não só deu vida, né? Ele deu vida abundante. É muito melhor. Ele não só foi lá, deu a sua vida, está aqui a tua vida de volta, te vira a vida, viva como quiser. Não, vem cá. Eu vou te dar uma vida, e eu vou te dar uma boa vida. Eu vou te dar esperança, eu vou te dar consolo, eu vou te dar amor, eu vou te dar sustento e todas as outras coisas que é possível dar no mundo espiritual e no mundo natural. Porque eu te amo. E porque eu posso fazer isso, porque sou Deus. Ele pode fazer isso. Aliás, só Ele pode fazer isso. Nós vamos ver mais adiante. O sexto eu sou está lá em João 14,6 e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitos caminhos ao longo da sua vida. As opções são muitas. Muitas. E cada vez são maiores. E cada vez são mais sedutoras. Mas Jesus é o caminho que leva até Deus. Ele não é um caminho. Não, Ele é o caminho. É o único. Todos os outros vão te levar para a derrocada. Todos os outros vão te levar de volta para o pecado. Todos os outros vão te levar para um lugar de morte. Todos os outros vão te levar para a tristeza, para a dor. Mas Jesus é o caminho que te leva para o Pai. Ele é a única verdade, Ele é a vida em pessoa. Só Ele pode te dar vida, ninguém mais. E não é só pessoa, é sim coisas. Se muitas vezes nós procuramos a nossa vida, viver a nossa vida, buscando coisas ou andando atrás de pessoas, olhando para pessoas, buscando o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem ou o que as pessoas vivem, nós estamos buscando no lugar errado. E talvez nós vamos perder a nossa vida inteira buscando no lugar errado. Só Jesus é o caminho. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos criados. Cada partezinha de nós foi criada com um conteúdo muito especial, que eu vou chamar de conteúdo X. Você que foi criado
por moléculas, você tem cabelo, você tem perna, você tem um corpo formado. Mas tem um componente, que eu vou chamar de componente X. E esse componente chama-se a presença de Deus, a comunhão com Deus. Sabe o que o pecado fez? Foi lá e tirou o componente X fora. Isso quer dizer que sem esse componente, nós somos completamente imperfeitos. Você não foi criado, você não foi constituído para viver fora da presença de Deus. É mais ou menos como eu pegar um peixe que foi criado, foi formado, foi constituído, foi planejado para viver na água. E eu peço para que ele viva fora da água. É aquela expressão, um peixe fora da água. É mais ou menos como nós somos sem Deus. Nós somos um peixe fora d'água sem Deus. Porque nós somos planejados para viver assim. Então nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar e buscar o componente X. Senão, sabe o que vai acontecer, meu querido? Pastor, mas eu não tenho componente X, estou aqui, um pezinho, forte, firme. Será? Será que a sua vida é completa? Você sente isso? Você vive isso? A sua vida é completa? Sua vida é feliz ou ela é cheia de percalços? Ela é cheia de um dia estou bem, no outro dia estou mal? Ela é cheia de dúvida num dia, alegria no outro, incerteza no outro? Falta o componente X. É só Ele que pode dar. É só Ele que pode nos preencher de tal modo que não falte mais nada. Que eu não precise correr atrás de mais nada. Que eu não precise tomar mais nada. Que eu não precise ver mais nada. Que eu não precise andar com mais ninguém. É só Ele que pode fazer isso. E é Jesus que faz esse caminho de volta. É Jesus que traz aquilo que nos foi tirado. É só através dele. O sétimo eu sou. Está lá em João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que limpos deem uvas ainda melhores. Jesus é a videira. Jesus é o tronco ao qual nós precisamos estar ligados. Jesus é aonde nós precisamos buscar vida, força, vigor, beleza, fertilidade. Talvez na sua história, ao longo da sua vida, você buscou todas essas coisas em outras coisas ou em outras pessoas. Ou até em você mesmo, porque também está muito na moda, né? Buscar em mim mesmo essas coisas. Pois deixa eu te dizer que Jesus é a videira. Só nele é possível buscar essas coisas. Meu querido, deixa eu te dizer que sem Jesus, nós vamos viver, sim, aquilo que é o mal do século. Nós vamos viver a depressão, nós vamos viver a tristeza. Nós vamos viver o vazio, nós vamos viver a dificuldade, nós vamos viver a fome. Porque Ele é a videira. É só conectado nele, é só quando você está nele, na presença dele, agarrado nele, é que essas coisas são completas e Deus através dele derrama na sua vida. Então não procure no lugar errado, não procure nas coisas erradas, nem na pessoa errada, porque você vai perder toda a sua vida. E talvez um dia, quando você descobrir, perceber que você buscou no lugar errado, da forma errada, na pessoa errada, talvez seja tarde. Nós precisamos estar ligados a Jesus, verdadeiramente. Deus é espírito, e essa ligação, essa conexão com Ele precisa ser espiritual. Eu não posso buscar Jesus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer na minha vida. E eu creio que ninguém questiona o que Ele pode fazer. Nós vemos milagres, nós vemos o sustento, o cuidado de Deus, mas é muito mais do que isso. Eu não gosto nem de pensar em Jesus somente como aquele que morreu e ressuscitou, porque é muito mais. Ele é o eu sou. Ele estava lá dentro da criação, quando o mundo foi criado, quando você foi criado, Ele estava lá. Ele estava lá quando os apóstolos andaram sobre a terra, Ele estava lá, Ele está aqui hoje, Ele vai estar no final, Ele sempre esteve. Ele é o eu sou. Eu fui o mesmo ontem, o mesmo hoje, você é o mesmo amanhã, e é essa pessoa que você precisa se relacionar, para que você seja transformado, para que você prove aquilo que Deus tem para a sua vida,
precisa ser através de Jesus. Você precisa andar com Ele. Você precisa se conectar com Ele. De novo, quem Jesus é? Essa resposta, ela precisa ser pessoal. Eu preciso responder isso. Pastor, caiu uma bomba na minha cabeça agora. Eu parei, pensei e descobri que eu não tenho experiência nenhuma com Jesus. Eu só ouvi falar. Pois deixa eu te dizer que o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida. E é Ele que te convenceu disso. É Ele que te deu essa visão. É Ele que te deu a clareza daquilo que você ainda não viveu na presença de Jesus. E eu creio que esse é um tempo, esse é um momento de você decidir conhecer a Jesus verdadeiramente. Sabe aquilo que você sabe sobre Jesus? Bota de lado. Deixa de lado. Essas experiências não são suas. Decida hoje viver uma experiência com Jesus. Jesus, estou enlouquecido. Faz alguma coisa comigo. Eu preciso viver uma experiência contigo. Eu preciso que tu te revele para mim. Eu quero me conectar contigo. Seja o caminho, seja o bom pastor na minha vida. Seja a porta na minha vida. Jesus, por favor. Eu não me conformo, eu não aceito viver mais aquilo que eu vivi até hoje, porque eu já percebi que isso é incompleto, eu já percebi que falta alguma coisa, eu já percebi que é um dia bom e um dia ruim, ou é um dia bom e 10 ruim. Eu já percebi isso. Já caiu a ficha, Jesus, por favor. Daqui para diante eu quero me relacionar com isso. Jesus é absolutamente singular. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Ele é o Messias prometido. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Senhor da história. Ele é o dono da igreja. Ele é o Rei que governa as nações e voltará em majestade e glória. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é a verdade que sacia a nossa mente, inspira a nossa conduta e guia os nossos passos. Ele é a vida que recebemos e que devemos ser e viver para toda a eternidade. Mas Ele precisa ser tudo isso na minha vida. Ele precisa ser tudo isso na minha vida. E tem um pequeno detalhe. Para Ele ser tudo isso na minha vida, eu preciso decidir deixar Ele ser tudo isso na minha vida. Júlia, bota para nós aí a última imagem. Conseguem ver bem essa imagem? Conseguem ver, não? Para ilustrar, é uma porta e Jesus está à porta. Essa porta tem algo muito singular. Não sei se vocês perceberam, mas ela não tem maçaneta para o lado de fora. A porta do meu coração e do seu não pode ser aberta por fora. Ela só pode ser aberta por dentro. Jesus não chega na nossa casa e mete a mão na porta ou força a porta. Ele para a porta e fala. E você, como ovelha, precisa reconhecer a voz dele e abrir a porta. É isso que precisa acontecer. Talvez você ouviu falar de Jesus quando você estava na janela. Você viu alguém falando de Jesus, alguém que conheceu a Jesus, mas você estava na janela. Está na hora de abrir a porta e pedir para Jesus entrar. Talvez você conheça Jesus de ouvir falar, pois hoje é o dia, chegou a hora de você convidar Jesus para ser na sua vida e não para fazer na sua vida. Amém? Fica de pé, querido. O primeiro passo para conhecer Jesus verdadeiramente, ele é você decidir conhecê-lo bem. É decidir conhecê-lo verdadeiramente. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar nessa noite. Essa não é uma oportunidade que eu dou, nem que a igreja dá, mas que Jesus está te dando. Ele está à porta. Até então essa porta estava fechada. Mas você pode decidir nessa noite, simplesmente ir lá e
abrir a porta e iniciar aquilo que vai transformar a sua vida verdadeiramente, aquilo que vai mudar o seu futuro, aquilo que vai mudar a sua vida no mundo espiritual, e a consequência disso são mudanças no mundo natural. Aquilo que vai trazer para você a verdadeira esperança que tanto nós falamos aqui. Começa assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu abro a porta do meu coração para ti.